Saudações, pessoal, novamente aqui, gravando mais um vídeo sobre os números racionais. Vamos lá, nos anteriores eu tratei sobre a formação do todo complementar e a formação da metade. Bom, neste vídeo aqui ainda, vou tratar do seguinte, vou tratar de que quanto maior o n, menor o pedaço obtido. E assim que eu escrevi, sabe? Tá lá no trabalho da Nilza, né? Nilza Eigenhall, um novo paradigma no ensino e aprendizagem das frações. Nilza Eigenhall Bertoni. Vamos lá aqui. Eu acho que é assim, desculpa se eu não pronunciei o nome dela certo, mas eu creio que seja assim, tá certo? Ok, então aqui, ó. Imagine que a relação parte todo, ainda não desprezando as ideias, né? Da Tânia, Sandra e da Terezinha, da parte todo, né? Negócio assim, a parte todo é, digamos, 1 sobre n. Digamos lá, eu tenho uma barra de chocolate, uma barra de chocolate. E vou dividir entre duas pessoas. Certo? Cada uma vai ganhar quanto? Cada um vai ficar com 1/2 mais 1/2. Certo? Esse 2 ali, né, no denominador, é o n. Mas digamos que seja 3 pessoas. Cada uma vai ficar com 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Certo? Mas digamos que sejam 4 pessoas. Cada uma vai ficar com 1/4, mais 1/4, mais 1/4 e mais 1/4. Agora, né, a derradeira pergunta. Qual dentre esses pedaços é maior? É o maior dentre eles? A metade, a terça parte ou a quarta parte? Qual deles é maior? Bom, só para responder direto, né? Mas pra gente pensar assim, né? Que às vezes quando a gente escuta uma pergunta, a gente tende a pensar, né, na resposta, se a gente está prestando atenção no assunto. No caso aqui, o assunto, né? Não que esse assunto seja assim, ah, meu Deus, é interessante e tal. Na verdade, eu considero interessante, né? Mas assim, não que tenha extrema importância, né? Na verdade, tem para mim, né? Mas assim, é... enfim, não querendo assim enaltecer muito o assunto, né? E tal. Mas o assunto que na verdade são os pontos levantados pela pesquisa que eu fiz, né? Não querendo enaltecer eles. Mas é assim, quando a gente está prestando atenção e ouve uma pergunta, a gente tem uma. A gente é propenso a pensar, né? Na solução. Enfim, qual destas partes é maior? A metade, a terça parte ou a quarta parte? Bom, eu já vos adianto já que a metade é maior. Porque veja bem, se eu tenho uma barra de chocolate, certo? Digamos ali que ela tem esse formato aqui retangular. E se eu tomo metade dela, isso aqui vai para uma pessoa, né? Esta parte aqui. E esta parte aqui vai para outra pessoa. Agora, se eu tenho a mesma barra de chocolate e se for para dividir para 3 pessoas, eu tenho isso daqui, ó. Aqui, deixa eu riscar mais para fora, aqui, ó. Esta parte aqui vai para uma pessoa, esta parte aqui do meio vai para outra pessoa e esta parte aqui mais de fora vai para outra pessoa. Certo? Essa parte aqui, ó, se eu virar de lado aqui a folha, ó,
ela vem a ser menor do que a metade, né? A terça parte vem a ser menor do que a metade. A mesma coisa acontece com a quarta parte aqui, ó. A metade da metade, a metade da metade, a metade da metade aqui, ó. Esse pedaço vai para uma pessoa, esse outro pedaço vai para outra, esse outro vai para outra e esse outro vai para outra. Certo? De modo que a gente, desculpa falar a gente, mas de modo que podemos fazer a seguinte comparação aqui, ó. Se eu tenho um número qualquer n, esse n ele é menor do que n mais 1, certo? Agora digamos que eu divida ambos os lados dessa desigualdade, né? Dessa inequação por n. Vou dividir por n aqui, vou dividir por n aqui. Desse lado aqui esquerdo vai sobrar 1 é menor do que n mais 1 sobre n. Agora, eu coloco um parênteses aqui, ó, no n mais 1 e multiplico ambos os lados por 1 sobre n mais 1, entre parênteses, aqui, ó, vezes 1 sobre n mais 1, entre parênteses. O que acontece aqui é que eu consigo riscar esse n mais 1 aqui em cima, ó. Ele está entre parênteses, certo? E esse aqui de baixo também está entre o parênteses, por isso que eu posso riscá-los. E quando eu cancelo assim, numa fração, o resultado é 1. Eu substituo aqui por 1 e aqui por 1, certo? E aqui o que me retorna que valor que valor algébrico, digamos assim, né? Me retorna ali. O resultado disso vem a ser 1 sobre n mais 1 é menor do que 1, que sobrou aqui em cima, ó, 1 sobre n. Certo? E assim, então assim, às vezes né, bem elementarmente, assim, de maneira elementar, né, se diz que quanto maior o n, né, em frações da forma 1 sobre n, quanto maior o n, né, quanto maior o n, menor é a parte. Ou seja, 1 sobre n é maior que 1 sobre n mais 1, que é maior que 1 sobre n mais 2, que é maior que 1 sobre n mais 3. Substituindo n por 1, 1 sobre 1, que é igual a 1, né? Maior que 1 sobre 2, que é maior que 1 sobre 3, que é maior que 1 sobre 4. Certo? Então, essa é a primeira generalização. Quanto maior n, menor os pedaços obtidos na relação parte-todo. Agora, tem aquela coisa assim, ó. Quanto mais se toma de alguma coisa, maior esta coisa fica. Na relação parte-todo ainda aqui, ó. Digamos que eu tenho 10 esfirras. 10 esfirras. E daí, o que é que eu faço? Eu pego 1/10 dessas esfirras. 1/10 dessas esfirras, certo? Digamos lá assim que seja. Não vou tratar com esfirras, não. Vou tratar assim, né? Digamos que eu tenho 1.000 metros. 1 quilômetro para ser percorrido. 1.000 metros. Ok. E eu pego 1/10 desse quilômetro, né? 1/10 vem a ser o quê? Vem a ser 100 metros, certo? Porque 100 mais 100 mais 100 mais 100, 100 vezes 10 vem a ser 1.000, né? E 1/10 é o quê? A décima parte. 1.000 divididos por 10, a décima parte de 1.000. A décima parte de 1.000 é 100, ok?
Então eu pego 100, eu pego 1/10. E se eu pegar mais 1/10, já que eu já vou obter 2/10. E de modo que 2/10 é maior que 1/10. Para tirar toda a dúvida, né? O que eu faço aqui, ó? Multiplico por 10 aqui em cima e multiplico por 10 aqui em cima também, ó. Aí fica aqui corta e aqui corta e o que me sobra é 2 é maior que 1. Certo? Porque eu só tenho 1/10 de 1000 metros. 1/10 de 1000 metros vem a ser quanto? 100 metros. Vem a ser 10 pedaços de 100 metros. E se eu pego 10 pedaços de 100 metros, no primeiro eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então 100 metros é a 10ª parte de 1000 metros. Então há de se concordar que uma parte dessa é menor do que 2 partes dessas. E 2 partes dessas é menor do que 3 partes dessas, certo? Então, qual que é a generalização? Quanto mais se toma, maior fica. Eu escrevi ali para lembrar 1/4 é menor que 2/4, é menor que 3/4, é menor que 4/4. Aqui, ó, 1/4 é menor que 2/4, que é menor que 3/4, que é menor que 4/4, que é menor ainda que 5/4. Certo? Então, vamos lá. Continuando ali. Aqui vem a ser uma ideia bastante interessante. Bastante interessante mesmo. Deste aqui vem a ser o seguinte aqui, ó. Vem a ser a ideia de inverso. A fração inversa. Por exemplo, ali, ó, tenho 2/3. Se eu multiplico por 3/2, o resultado é 1. Se eu tenho 78 divididos por 94, e se eu multiplico 94 divididos por 78, o resultado é 1. Certo? O nome disso é inverso. Nos números racionais, existe um a elevado a menos 1, tal que a vezes a menos 1 é igual a 1. Isto é que vem a ser o inverso multiplicativo. O inverso porque, ó, repare, se aqui eu tenho 2/3, aqui eu tenho 3/2. Certo? A explicação disso não é tão óbvia assim, né? Na verdade, assim, na verdade a gente toma mais... né, a gente, desculpe usar esses termos assim, mas eu, durante muito tempo, desconheci o porquê. Só fui ficar sabendo mesmo assim por pesquisar o porquê do inverso multiplicativo, né? E aí o que é que eu descobri? Eu descobri que eu sabia pouco sobre as operações fracionárias, né? Na verdade, assim, né? Desculpe, na verdade eu sempre fiz, sempre resolvi os exercícios. O exercício está lá, 2/3 divididos por 3/5 mais 5 elevado ao quadrado, menos 3/2 elevado a menos 2, mais 5 mais 4 sobre x, vezes x quadrado, essas expressões numéricas assim, né? Mais, assim, elementares, né? São bem numéricas mesmo, né? Sem uma aplicação muito prática, muito lógica, assim, que a gente percebe, né, no nosso dia a dia, mas que nem para um controle de acesso, por exemplo, é interessante nessas expressões numéricas e tal.
E, enfim, voltando aqui ao assunto, né? O inverso multiplicativo vem a ser o seguinte aqui. Eu vou usar o mesmo exemplo lá do que está escrito lá nos trabalhos da Nilza lá, né? Primeiro eu vou usar a ideia da Nilza, certo? E depois a da Eunice. Primeiro a ideia da Nilza. A ideia da Nilza é que assim, ó, 5 terços, certo? Eu tenho 5 terços. Eu vou desenhar esses 5 terços aqui, ó, como... Bom, eu digo aqui, ó, que 1/3 vale 1 centímetro, né? Ó, eu tenho 1/3, eu tenho 2/3, todos na mesma medida. Aí eu tenho 3/3, eu tenho 4/3, eu tenho 5/3. Tem aqui, ó, tenho 5/3. 1/3, 2/3, 3/3, que é 1, né? 4/3 e 5/3. Aí C, eu tenho 5/3, já é todo esse comprimento aqui. E o que que vem a ser? Eu pego a quinta parte, de 5/3, certo? Veja bem aqui, ó. Uma coisa interessante a se notar é o seguinte aqui, ó. Se eu tenho esse numerador aqui, ó, 5, eu poderia tomar partes menores ainda, né? Mas para não complicar tanto, qual que seria a menor parte que eu poderia pegar para fazer uma contagem agradável assim, né? E de fácil assimilação? Seria a quinta parte, né? Se eu tenho 5/3, e aí eu pego a quinta parte desses 5, certo? A quinta parte desses 5 é 1/5. Mais 1/5 de 5/3 é 1/3 apenas. 1/3 apenas. Ó, porque ó, eu tenho 5/3. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 e 5/3. Ah, mas é 1/3 do quê? É 1/3 de 3 mesmo. É 1/3 de 3 centímetros. Então, se eu tenho 1/3 de 3 centímetros, 1/3 vale 1 centímetro, certo? Mas não vamos fazer tanto drama assim, que trabalhar com números e ficar repensando e tal, e reavaliando. Não, aqui ó, eu tenho 5 unidades de 1/3. Equivale a dizer o quê? 5 vezes 1/3. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3. 5/3. Agora veja bem que se eu 5/3, considerando 5/3 do total, e eu pego a quinta parte, isso equivaleria a dizer que é 5/3 divididos por 5, certo? Ou ainda 5/3 divididos por 5, que é igual a 5 sobre 3 vezes 5, certo? E aí o que que se tem aqui, ó? O que que se tem é que é um cancelamento aqui, ó. 5 sobre 5, né? E daí dá 1/3. 1/3. A interpretação desse 1/3 é que a quinta parte, eu vou escrever que isso aqui é igual, porque de fato é igual. Eu faço na calculadora aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Vou escrever rapidinho aqui para vocês aqui, ó, 5/3 divididos por 5. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Escrevi na calculadora lá, 5/3 divididos por 5 é igual a 1/3. Ó. 1/3, certo? 5/3 divididos por 5. Por quê, né? Porque dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 1/5. E multiplicar por 1/5 é a mesma coisa que dividir por 5. E se eu tenho 5 unidades que valem 1/3, a quinta parte é 1/3, certo?
Então tá. Então eu já cheguei ali que a quinta parte de 5 terços é 1 terço. E agora se eu tenho 1 terço mais 1 terço, tenho 2 terços mais 1 terço, 3 terços, é a mesma coisa que 3 vezes 1 quinto. Opa, desculpe, eu vou riscar aqui. Eu tenho 3 vezes 1 terço, que eu tenho 3 terços. Ai, não é 3 terços, desculpa. Eu tenho 3 vezes 1 quinto de 5 terços. Certo? Eu tenho 3 vezes 1 quinto, o que eu tenho? Eu tenho 3 quintos de 5 terços. Eu tenho 3 quintos de 5 terços. Ok? Tem que pensar por aqui, ó. Eu já tenho aqui 5 terços, né? Aí eu pego 1 quinto, que vem a ser aqui 1 quinto. E aí eu quero multiplicar por 3 para obter 3 quintos. 1, 2, 3. Então, 3 quintos de 5 terços é igual a 1. Ó, 1, lembra que eu já marquei aqui desde o começo? 1, 1. 3 quintos de 5 terços é igual a 1. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer um quadrado de 15 por 15, vou pausar o vídeo aqui e vou mostrar o quadrado pronto daí, só um minuto. Então, pessoal, tá aqui o quadrado, né? Eu vou reduzir aqui. E o negócio é o seguinte, eu tinha pensado em 5 terços e 3 quintos, mas vi que não dava muito certo, então eu usei outra estratégia ali, né? Eu peguei 2 terços e 3 meios, que no caso em notação matemática isso aqui, ó, é 2 terços vezes 3 meios, que é a mesma coisa também que 1, certo? O que acontece aqui? Essa específico, esse tipo aqui de abordagem específico, eu já tratei desse tipo de assunto bem empiricamente lá no comecinho, quando eu tratei sobre transformações de medidas, transformações de unidades, transformações de medidas, tá certo? E assim, agora tem embasamento mais, né, no trabalho lá de frações ordinárias, multiplicação, Dionísio Losa Ferreiner, negócio assim. Enfim, na descrição aqui vai ter o endereço do material, certo? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Primeiramente aqui, eu vou começar com 3 meios. O que eu marquei? Eu marquei sendo a unidade 6, certo? Então a metade de 6 é o quê? É 3. Então tá ali, ó. 3, eu tenho uma metade, mais outra metade aqui. Eu chego em 6. Se eu fizer mais uma metade, eu chego em 9, certo? Então eu tenho 3 meios de 6. Metade mais metade mais metade. 3 vezes meio de 6. Que vem a ser 9. E a partir desse 9 aqui, eu vou traçar lá um paralelo aqui e tal. Lá em cima, de modo que eu vou fazer um retângulo, né? Base vezes altura, ó. Opa, mais para trás aqui, ó. Eu tracei a lápis para ficar meio fraco mesmo, mas dá para ver bem. Ó, dá para ver bem. Então eu tracei 3 meios. 3 meios, sim. Agora eu vou pegar 2 terços aqui, né? Na altura. Vou pegar 3 meios lá e 2 terços aqui. Bom, eu tenho aqui de volta, né? Medir aqui 6, né? Eu tenho 6. E a terça parte de 6 é 2. Porque 2 mais 2 mais 2, que é a terça parte, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 6. Então a terça parte é 2. Só que eu vou pegar o quê? Eu vou pegar exatamente aqui 2 terços de 6. 2 terços, 1 terço mais outro terço, que dá 4. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte ali, ó.
Eu vou fazer aqui. E aqui, ó. A área desse quadrado aqui deveria ser 1. Não 1 centímetro, mas 1 na unidade que eu estou trabalhando, que deveria ser 6. Certo? Agora eu vou traçar a caneta, o maior quadrado ali, que é 6 por 6. No caso ali, ó. Que aqui eu já vou marcar aqui, ó, 6. Ó. Marcado ali, ó. Tá marcado, eu já marquei desde o princípio ali, 6. Desde o princípio. Eu gosto de fazer os desenhos meio reto de régua, sabe? Por isso que eu demoro um pouco. 6. E aqui também 6, ó. Um quadrado 6 por 6. Certo? Tá aqui, ó. 6 por 6. Tá aqui. Pare bem, o primeiro quadrado que eu fiz, o primeiro retângulo que eu fiz foi este daqui, ó, que é 3 meios vezes 2 terços. Veja, repare bem que ele precisa ficar aqui, ó, neste quadrado aqui, ó. Precisa caber nesse quadrado 6 por 6. Bom, eu já pensei antes, né? Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. A partir da unidade ali, ó, este aqui é o quadrado original de 6 por 6, certo? O que é que eu vou fazer aqui? A metade vale 3 centímetros aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar deste retângulo aqui que eu fiz aqui, ó. Vou pegar 2 terços dele aqui, ó. 2 terços até aqui, ó. 2 terços, certo? Ó. Na verdade, desculpe, na verdade eu vou pegar ele inteiro daqui, ó. Vou pegar aqui ele inteiro daqui e vou colocar ele aqui em cima aqui, ó. De modo que aqui vai valer tá tudo aqui é 3 meio, aqui vai valer 3 meio menos 1 meio, certo? Até aqui, ó. 3 meio menos 1 meio, ou seja, aqui vai valer 1. Tá certo então, ó. Eu vou retirar ele daqui e vou passar ele já pra cá, ó. Tem aqui a marcação de meio, né? Eu já passo ele pra cá, ó. A partir do quadrado primeiro que foi do retângulo primeiro que foi desenhado, ó. Aqui, ó. Passo ele pra cá. Só que eu tenho que transportar também aqui, ó, a altura dele, né? Que vale 2 terços. A altura dele vem a ser aqui, ó, 2 terços. Eu tenho marcado aqui, ó. Vai dar aqui a altura dele, certo? Ó. Vai dar aqui, ó. Pra cá, assim. Veja bem que... Veja bem que, a princípio, este lado aqui está medindo 2 terços, como esta primeira incursão aqui desta linha aqui, né? É de 2 terços, certo? É de 2 terços. E o que é que eu vou fazer aqui com esses 2 terços? Bom, se eu dividir ele na metade, eu já tinha aqui 2 terços, né? Desse primeiro quadrado, desse primeiro retângulo que termina aqui, ó. Eu já tinha aqui 2 terços vezes, né? 3 meios, 3 meios vezes 2 terços. Já tenho aqui 2 terços. Já tenho até aqui 2 terços. E eu transportei esse retângulo aqui, que media 2 terços, para cá, para cima dele, né? Tenho 2 terços. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir ele
por 2, que eu vou querer a metade dele. Porque eu tenho 2/3 aqui, e daí vai vir mais 2/3 aqui. Eu não vou precisar de 2/3 aqui. Se eu tiver só a metade, que é 1/3, eu já consigo completar essa linha desse quadrado aqui, ó. Certo? Então eu divido ele por 2. Certo? Eu divido ele por 2 aqui nessa extensão aqui. De 2/3 ele vale 1/3 e aqui em cima também vale 1/3. Mas veja, como eu dividi, esta parte aqui está fora. E esta parte aqui vale quanto? Vale 1/2, que é paralela a essa parte aqui, ó. Vale 1/2. E o que eu faço com esse meio aqui? Eu pego este meio aqui, ó, e transporto ele para cá. De modo que eu peguei este retângulo aqui, transportei ele para cá, aí eu peguei metade deste retângulo e transportei para cá. De modo que o quadrado aqui fechou. Ou seja, eu tenho 1 por 1, né? Que eu trato a unidade como sendo 6. Mas assim, ó, 2/3 de 6. Se eu multiplico aqui, ó, 2/3 de 6. 12 divididos por 3 dá 4. E 6 aqui, ó, 18 divididos por 2 dá 9. 4 vezes 9 é igual a 36, que é igual a 6 vezes 6. Certo? Que, ó, até se eu medir na régua ali, ó, quero 2/3 de 6. 2/3 de 6 dá 4, ó. Ali, ó, 2/3 de 6, ó. Ó. 1, 2, 6, tá aqui, ó, 4, ó, 2/3. Vezes 3/2 aqui, ó. 3/2 de 6 dá 9, ó. Dá 9. Aí eu pego esse 9 vezes esse 4. E eu tenho a área do retângulo. Até fazer de verde aqui, contornando, ó. Tem aqui, ó, 9. Ele é 9 vezes 4, ó. 9 vezes 4, que é esse primeiro retângulo. Aí eu retiro este retângulo aqui, ó. Eu retiro este retângulo aqui. Vou pintar em vermelho aqui, ó. Ó. Este retângulo que está aqui. Eu transporto ele para cá, ó. Aí eu pego a metade deste retângulo aqui, né? E ponho para cá. Ó. Ponho para cá, certo? E de modo que esse primeiro retângulo aqui, ó, que eu fiz, 2/3 de 6 por 3/2 de 6, o que acontece? A área dele é 36. E esse quadrado aqui também tem área de 36, certo? Mas veja bem, embora seja 36 aqui, esta área, eu trato como sendo 1, o 6, né? Aí fica 1 vezes 1, que é um quadrado. Que no caso 6 vezes 6, que é 36. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado claro que tudo isso que eu falei até agora, né? Mas assim, pra mim, eu entendo assim tranquilo e tal, né? E qualquer dúvida, assim, pessoal, vocês podem me mandar aí nos comentários aí, que eu respondo vocês, tá? E é isso aí, pessoal. Beleza, então? Muito obrigado.